Eu vou mediar esse bate-papo aqui com os nossos especialistas, Marcos Brau e Rafael Campos. Nós vamos falar nessa tarde dos desafios para as indústrias cearenses neste momento de retomada dos negócios pós-pandemia. Nós do IEL estruturamos essa experiência, desenhamos essa experiência com uma proposta de valor que contém uma entrega de um plano de transformação estratégica para os participantes, para os industriais, para as empresas que participarão. E essa jornada, ela consiste na divisão de 3 momentos. Esses momentos eu vou me ater a detalhar ao final dessa, dessa nossa palestra de hoje, eu vou detalhar melhor. Então, quem tiver interesse, os empresários que estiverem aqui, tiverem interesse de continuar nas etapas da jornada, basta conferir ao final, no detalhamento, e eu farei repassarei toda a introdução, todas as orientações, perdão, com relação à participação nessa jornada. E terá, dentro dessa jornada, que consiste nessas etapas, o Rafael, ele falará sobre a ferramenta que é construída pela Diretoria de Inovação da FIEC, onde trará um mapeamento da gestão dos negócios com foco na transformação, e nós estamos nos atendo a essa transformação, de falar em transformação estratégica, não apenas digital, entendendo que a transformação estratégica ela engloba o digital, esse digital ele vai estar incluso dentro do contexto dessa transformação, certo? E não vou me estender muito, mas gostaria aqui, deixa eu dar uma pescar aqui, registrar a presença aqui do nosso diretor de inovação e presidente do Cimex Sampaio Filho, os grandes apoiadores aí da inovação dentro da Federação das Indústrias. Margarete Lins, nossa gestora da área de inovação, IEL. Também Daniele Porto, consultora da área financeira, Alexandre Borges e outros. Eu gostaria de, para essa abertura e considerações iniciais, passar a palavra para a nossa superintendente, e que fará essas considerações e fará a abertura desse momento conosco da jornada estratégica do IEL. Dana, fique à vontade. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer recebê-los nessa tarde, né? É uma satisfação para o IEL lançar mais uma ação pensada de forma com muito carinho para os nossos empresários. A gente sabe que, de fato, né, o momento vem sendo difícil, é uma nova etapa que vocês estarão entrando e que o IEL não poderia estar longe de vocês. Então, todo esse período a gente veio pensando ações estratégicas, como é que o IEL, junto com os nossos grandes parceiros, que aqui nós temos a participação de vários consultores, que eu agradeço, que vem demonstrando uma harmonia, uma parceria muito estratégica junto com o IEL, e que nesse momento o que nós mais queremos é estar próximo das nossas empresas e ajudar da forma que vocês necessitam. É o que a gente sempre vem conversando, dizendo, vamos atender à real necessidade empresarial. Não podemos mais fazer ações por fazê-las. Precisamos trazer ações que gerem impacto, principalmente para esse momento. Então, sintam-se totalmente abraçados e amparados pelo IEL. Esse programa, a gente acredita muito que será uma oportunidade para que juntos possamos entender a real necessidade hoje de vocês, por mais que nós já tenhamos toda essa noção, nós possamos mergulhar através dessa ferramenta que será aplicada, junto com o olhar dos nossos profissionais, dos nossos consultores, que terão esse momento individual com vocês, que eu acredito que vai ser um momento realmente onde vocês poderão, de fato, colocar toda a situação para que nós tenhamos um retrato real desse momento e que vocês possam construir todo esse cenário para que o IEL, né, as nossas casas, de forma geral, possam contribuir com essa retomada. Então, minha fala é muito no sentido de dar as boas-vindas a todos vocês, de dizer da satisfação do IEL estar junto com vocês mais uma vez, agradecer muito os nossos consultores parceiros que aqui estão, e dizer que o IEL não medirá esforços para contribuir com todo esse desenvolvimento, com essa retomada.
Agradecer todo o time do IEL, que vem se dedicando muito para trazer ações inovadoras e para contribuir com todos vocês. Então, teremos uma tarde aí bem prazerosa, bem produtiva, com o Marcos Brau, com o apoio do Rafael e do Jackson e com a excelente interação de todos vocês. Então, aproveitem bastante, vamos juntos reconstruir esse momento. Contem com o nosso IEL. Um abraço, boa tarde. Obrigado, Dana, pela fala. Farei a mediação desse momento aqui, junto com o Marcos e com o Rafael, os colegas de trabalho. Agradecemos também, mais uma vez, a presença de todos os consultores, de todas as pessoas que estão nos prestigiando e que se fazem presentes pela parceria de sempre. Assim, o ambiente onde os desafios que nos colocam à prova nesse momento, nesse ambiente de negócio, onde é desafiador, né? Mas é um ambiente bastante otimista. É um ambiente bastante otimista para os que acompanham o mercado financeiro. Eu gostaria de fazer esse preâmbulo aqui, antes da fala dos nossos colegas, que a Bolsa de Valores, né, é um balizador, né, e ela registrou altas surpreendentes, né, neste pós-pandemia. Isso nos traz um grande otimismo e que se reverbera para os negócios de uma forma geral, né? Onde, durante a pandemia, nós tivemos, foi a primeira vez na história onde nós tivemos uma queda, um fechamento negativo em venda futura de um barril de petróleo, representando uma queda de 300%, né? E isso, e onde tivemos também, a primeira vez na história, de uma empresa brasileira, um varejista brasileiro, que teve uma alta de 100 bilhões no seu negócio, que foi o Magazine Luiza. Então, nós estamos diante de duas economias aí, né? Uma economia do futuro e, diga-se passagem, uma economia que se coloca já no passado, a economia do petróleo, né? Então, as nossas empresas e o nosso desbravar é colocar os nossos negócios nesse ambiente de negócio que se coloca nesse novo e para gerar dentro da cultura do negócio, como se tem nas scale-ups, nos negócios de alto impacto, um modelo de negócio inovador e com um diferencial competitivo. Então, é um pouco dessa fala, eu acho que até é um provocador e nos coloca a pensar nesse momento de transição, né, de transformação, onde nós nos atemos a falar de transformação digital, mas a transformação digital, acreditamos nós, que está incluída dentro da transformação estratégica do negócio. E muitas vezes os negócios, eles têm as próprias soluções dentro de casa. Os colaboradores conhecem o negócio como ninguém, conhecem o mercado também nesse relacionamento e são clientes, né? Então, esse olhar para dentro do negócio com um olhar na gestão de pessoa é um dos pilares que serão trabalhados dentro das mentorias. Eu não vou me estender muito, então eu gostaria de dentro dessa introdução, o Marcos ele continuará, na sequência o Rafael dará continuidade apresentando a solução criada pela diretoria de inovação, que é de muito valor para esse mapeamento da gestão das indústrias com foco nessa transformação. E eu gostaria de dar uma orientação também. Permaneçam com os microfones fechados. Estará aberto aqui os microfones para quem quiser tirar alguma dúvida, quiser fazer algum comentário que seja oportuno dentro da fala do palestrante, né? E tem um recurso na ferramenta que é a mãozinha, basta clicar que o Rodrigo libera o acesso e continuamos, tá bom? Então, Marcos, obrigado mais uma vez por aceitar esse desafio conosco e para auxiliar as empresas cearenses a colocar no outro patamar. A palavra é sua. Na sequência, Rafael. Obrigado. O microfone está fechado. O microfone está fechado, agora está aberto. Está me ouvindo aí, todo mundo? Ok? Ok aí? Perfeito, ouvindo. Beleza. Ok. Então, assim, na verdade, enaltecendo aí a iniciativa do IEL, né, junto com a FIEC, junto com o setor de inovação, a diretoria de inovação, representado aqui no virtual aqui pelo Sampaio Filho, né?
E interessante, eu acho que um momento oportuno. Na semana passada, eu vou tentar trazer alguns relatos pessoais e profissionais, né? A minha atividade presencial, eu sou um consultor presencial, ainda tenho algumas dificuldades com o meu digital, talvez pela própria característica, né, do consultor. O consultor ele é mais presencial, o consultor é mais olho no olho. E desde a semana passada, especificamente na terça-feira da semana passada, eu iniciei as minhas atividades presenciais em alguns clientes, principalmente no segmento de saúde, que eu atuo muito nas cooperativas de saúde. E realmente é um novo mundo, né? As pessoas, está tudo muito, digamos, muito incerto e ao mesmo tempo inseguro para as pessoas que estão, digamos, saindo das suas casas, retomando paulatinamente suas atividades. E fazendo uma analogia ao projeto, né, a ideia do projeto da retomada empresarial, acho que é um programa muito interessante, principalmente porque ele vai unir bem teoria e prática, né? A gente não pode fugir um pouco da teoria e ficar somente no campo prático, a gente precisa ter as fundamentações, e nunca foi tão oportuno falar em fundamentação científica, né? Mesmo a ciência também está numa situação bem cômoda, né? Até porque esse vírus que se espalha pelo mundo, ele é muito novo. Até onde se sabe, são muito mais reações e efeitos colaterais do que previamente antecedentes históricos, né? Então a gente não tem, tudo está muito novo. E sem dúvida nenhuma, esses últimos 3 meses eles devem marcar por muito tempo a história, seja da indústria, seja do comércio. Talvez nós não pensávamos, estava eu há 4 meses atrás, fazendo alguns planejamentos estratégicos em clientes e nós não pensávamos, nós desenhávamos horizontes, isso 4 ou 5 meses atrás, né, janeiro, fevereiro, isso nós desenhávamos cenários para 1 ano, 2 anos, hoje a gente está desenhando cenário para 2 meses, está desenhando cenário para 3 meses. Então as coisas mudaram de uma forma muito rápida, né? E vem a grande questão, e possivelmente quase que uma certeza absoluta. Ninguém estava preparado para o que está acontecendo, né? E dentro da provocação do tema, que foi bem oportuno, é bem-vindos ao novo normal, né? E claro que nós, como consultores, a gente se apega muito em jargões, não que esses jargões fiquem no mundo hipotético e relativamente teórico, mas que, sem dúvida nenhuma, eles traduzem em algum momento da realidade. Então, estávamos ali na iminência do Covid, na verdade, no final do ano passado já sinalizava que nós teríamos uma epidemia. Até então, nós temos a dificuldade, nós seres humanos, principalmente ocidentais, nós temos a dificuldade de olhar pelo viés exponencial, que a nossa lógica sempre é compreender os fatos e não analisar situações e idealizar cenários. A gente trabalha muito mais querendo prever as coisas do que necessariamente desenhar cenários, né? E aí, claro, na minha atividade, tanto quanto consultor, como consultor e também como professor, eu gosto de me apegar a estudiosos, né? Pessoas que não criam esses futuros, né? Na verdade, essas pessoas elas projetam cenários e vão construindo algumas ideologias, né? E aí, no final do ano passado, nós tínhamos ali a iminência, foi se tornando realidade janeiro, fevereiro, e chegou nesses últimos 3 meses, literalmente no efeito pandemia. É importante nós refletirmos que tudo isso tem um impacto do desenvolvimento humano, né? Se nós olharmos ao longo da história, independente das eras e dos séculos, né? Nós estamos hoje no século XXI, ao longo de 21 séculos, se você pegar os livros de história, se você pegar antecedentes históricos, fatos que mostram a história, você sempre vai ver que o que muda a sociedade, ou que gerou o desenvolvimento de uma sociedade, sempre foram guerras, epidemias e revoluções, não é? Então, nós aqui nesse século, nessa virada do século, que vai ficar marcada para a história e para aqueles que estão por vir aí, principalmente as novas gerações, o principal impacto é o que nós estamos falando hoje, o novo normal, né? E aí, claro, o que vem a ser o novo normal? É inevitável, principalmente os colegas que trabalham na questão da inovação, nós temos uma diretoria de inovação que também nos ouve, é a digitalização. Agora, o que é digitalização? Nada mais é do que gerar conveniência, tanto quem produz informação quanto quem recebe informação. Então, a informação está cada vez mais rápida, simples e, ao mesmo tempo, obsoleta. Então, nós temos o grande desafio da obsolescência da informação.
E a digitalização ela só acelerou esse processo. Outra coisa que não é tão novo assim, mas ganhou evidência, é o bem-estar social. O que é esse novo mundo? É um mundo mais consciente ao bem-estar social. E vamos refletir quais foram os primeiros comportamentos, tanto empresarial quanto pessoa física, quando iniciou a iminência da crise global oriunda da pandemia. Assistencialismo, né? Então, buscarmos ajudar o próximo, buscarmos criarmos uma rede coletiva, inclusive a própria FIEC encabeçou um programa muito interessante, muito relevante junto aos industriais, para que coletasse aí, roupas, mantimentos e, enfim, montasse estruturas que pudessem abastecer aqueles que naqueles momentos estavam iniciando o processo de descendência social. E, claro, obviamente, isso nada mais é do que um olhar coletivo. Não é? A gente usa muito esse termo, e principalmente nas lives, e tem sido um olhar muito americanizado, e não podemos esquecer que eu lembro, só um pequeno parêntese, tinha um professor americano, toda vez que ele entrava em sala, a primeira coisa que ele dizia é o seguinte: quando os Estados Unidos espirram, o mundo fica gripado. Então nós não podemos ignorar o que vem dos Estados Unidos. Tudo que acontece lá, direto ou indiretamente, pinga aqui. É praticamente um efeito cascata, ou, mais tecnicamente, o tão conhecido efeito borboleta. Não é? Então, olhando para esse cenário, a gente observa o bem-estar social. É esse novo normal. Observamos também o consumo redundante, cada vez mais embaixo. O que é o consumo redundante? São os supérfluos. E qual é a mensagem que isso vai para a indústria? A indústria vai ter que, mais uma vez, reposicionar sua linha produtiva, olhando o viés do recurso e da eficiência. Ou seja, cada vez mais produzir menos e numa escala cada vez maior, que é o que é o princípio da eficiência, né? Então, nós não podemos ignorar isso. O que é esse novo normal? O maior cuidado com a saúde. Ah, mas eu tinha cuidado com a saúde. Mas agora, quando você entra num ambiente... Agora, segunda-feira, eu tive que ir uma assistência técnica de um aparelho celular meu, e aquela restrição, né, aquele limite geográfico ali, aquele distanciamento de 2 metros, e as pessoas olhando umas às outras com um certo desconforto. E eu nunca me senti tão, digamos, tão observado quando eu estava, principalmente que um quadrilátero pequeno, aproximadamente 6 a 7 pessoas, dentre atendentes e clientes, e as pessoas se olhando. Então, um negócio esquisito, né? Principalmente nós, seres humanos, que somos seres sociais. E nós, nordestinos, bicho bom, nós somos seres carnais, né? A gente gosta do contato, a gente gosta de olhar no olho, a gente gosta de abraçar, apertar a mão. Então, isso aí é uma questão que vai ser repensada. Agora, o mundo vai mudar, e aí eu sempre tenho muita prudência, principalmente devido à minha atuação empresarial como formador de opinião. Eu tenho sempre muita prudência com esses novos paradigmas, né? Que a partir de agora o mundo vai ser assim. Nós só podemos medir efetivamente o efeito da pandemia quando as relações sociais e a economia começar a girar. Porque até então, permitam-me os estudiosos, é especulação. Mas, Marcos, existem alguns indicadores que tendem sim a mostrar um novo fluxo, concordo. Mas indicar um novo fluxo não quer indicar uma verdade. Lembrando que toda vez que nós analisamos cenários, a gente não está analisando realidades e verdades construídas. A gente está analisando hipóteses, a gente está analisando probabilidades. E nem toda probabilidade é verdade. Nós temos um outro crescimento que, sem dúvida nenhuma, forçou muitas empresas a adaptar o seu online, né? Segmentos de refeição que basicamente se estruturavam nas suas estratégias dentro do food service e tiveram que improvisar o delivery de uma forma muito rápida, esquecendo a eficiência, olhando literalmente o bem-estar e a entrega, né? E as coisas foram acontecendo de forma muito, digamos, até usar um termo aqui, né, avassaladora, que as coisas aconteceram numa velocidade muito grande. Quantos projetos, inclusive de planejamentos estratégicos nas empresas, estavam direcionados a um horizonte de 1 ano, 2 anos, até 5 anos, tiveram que se antecipar em 3 meses? Eu tenho clientes que literalmente estavam presentes no mundo offline, né, aquele mundo físico, e tiveram que adequar rapidamente sua estratégia por e-commerce aos trancos e barrancos, mas claro que ou eles entravam, digamos, nessa onda do mundo, né, nessa onda empresarial do mundo, ou eles estavam fora do mercado. E aí é que está a grande questão. Essa reinvenção, esse processo, ele faz parte.
e que se não faltasse, claro, salvo as devidas exceções, e que se não faltasse toda a pandemia, vem o caso George Floyd nos Estados Unidos, e que sem dúvida nenhuma vai pingar aqui no Brasil. Não é efetivamente a causa. O que, é que eu aprendo com a situação que está acontecendo nos Estados Unidos? Eu aprendo uma coisa óbvia e que, teoricamente, se vende na ideologia do novo mundo, né? O que é que eu aprendo? É que as pessoas querem mais o quê? Justiça. As pessoas querem mais o quê? Inclusão social. As pessoas querem mais o quê? Serem representadas. As pessoas querem justiça. Empresas, não adianta mais fazer qualquer negócio. As pessoas querem inclusão social. Empresas, não adianta só investir em máquinas e processos e não trabalhar o ser humano. As pessoas querem um sentimento de justiça. O que é justiça? É buscar uma relação ganha-ganha. É fazer com que os acordos sejam cumpridos. Relativamente ao óbvio de qualquer relação empresarial. Mas esse é o novo normal. É o novo normal que ele nada mais é do que um ponto a nós refletirmos dentro dos nossos valores e, claro, no que diz respeito à pessoa jurídica, nas nossas práticas empresariais. O mundo quer mais justiça, observe. O que aconteceu lá nos Estados Unidos, aquele coloquialismo que eu mencionei no início, quando os Estados Unidos espirram, o mundo fica gripado, bastou os Estados Unidos levantar uma causa social, sem dúvida nenhuma, extremamente relevante, né? Lembrando que o racismo é muito forte nos Estados Unidos, quem conhece sabe muito bem disso, é muito forte no mundo, mas nos Estados Unidos mais ainda, né? Principalmente porque é a principal economia global, não é? Então, o mundo todo comprou a ideia e o mundo todo caminha o quê? Para que haja, digamos, uma homogeneidade no nível de justiça nas relações sociais, menos desigualdade, mais civilidade e, obviamente, educação. Se nós observarmos, esses 4 componentes traduzem bem o que é esse manifesto do George Floyd. Então, tudo isso nós precisamos refletir e trazer para as nossas práticas empresariais. Então, é aquela historinha que em algum momento do seu negócio, você que é empresário está me ouvindo e possivelmente vai refletir sobre isso, em algum momento do seu negócio você pensou, cara, qual é o meu propósito? Não é aquela, com todo respeito à ideologia da filosofia, não é isso. Não é aquela filosofia barata de dizer qual é o meu propósito, não. Se um dia o meu negócio sair, se um dia o meu negócio deixar de existir, qual vai ser o impacto dentro do sistema, ecossistemicamente falando, do meu negócio para a sociedade? Então, essa é a grande questão. E é isso que nós precisamos refletir. Mas por que eu fiz digamos, meio que esse diagnóstico dentro de uma visão macroambiental e econômica? Porque é dentro disso que foi estruturado o programa, esse programa que a FIEC, junto com o IEL, chama de jornada empresarial. Por que uma jornada? Porque ele tem início, meio, mas jamais pode ter fim. Nós, facilitadores, eu como mentor e consultor, que estarei inserido nesse projeto, e tantos outros players que estarão aqui, todos outros grandes profissionais que estarão também nesse projeto, que estão aqui participando desse momento conosco, sabem muito bem. Nós temos um grande paradigma dentro das empresas. Nós temos o paradigma empresarial e o paradigma mental. O que é o paradigma empresarial? É o modelo da eficiência. E recentemente, e aí se alguém puder corrigir um pouco a fonte, porque eu vi muito rapidamente agora de manhã cedo, foi no site UOL, se eu não me engano. Só não lembro a fonte do site que o site UOL fez a matéria. A indústria, nos últimos 3 meses, perdeu em produtividade o que ela conseguiu em 2 anos. Você sabe o que é isso? É que cada vez mais, principalmente sabemos disso, que o Sampaio, que é o expert em inovação e é diretor de inovação da FIEC, sabe muito bem disso, nós temos uma grande barreira de inovação nas empresas. Porque os modelos mentais ainda são modelos mentais que precisam mudar. E o que é um modelo mental que precisa mudar? É o que é entender de eficiência. Como as empresas podem ser mais eficientes? E vai ser um pouco dentro desse debate, que é a minha ideia, talvez junto com outros especialistas e outro debatedor, que a gente vai discorrendo ao longo da nossa apresentação. Pode conduzir aí, Jacques, quando eu vou tomar uma águazinha aqui. Você, Rafael. Ótimo. Rafael está por aí? Escuta. Oi, Jackson, tudo bom? Tudo bem, pessoal? Ótimo. Boa tarde a todos. Beleza, Rafael? Beleza, Marcos? Tudo bom? Então, ótimo. Dentro desse contexto que o Marcos trouxe,
que eu enxergo também um pouquinho da lógica aí do cisne negro, né, que a gente está diante de algo com baixíssima probabilidade de acontecer, mas com uma Sem dúvida. catástrofe enorme nos impactos disso. Eu gostaria que o Rafael fizesse a introdução por parte dele e até mesmo nesse contexto, né, que a gente pensa do planejamento e mercadológico, e pode falar também da solução, Rafael, da solução que foi estruturada pela diretoria de inovação para ser trabalhado dentro da jornada estratégica com o mapeamento da gestão desses negócios. Bacana, Jackson. Obrigado. Acho que a gente está diante de um grande desafio, né? A pandemia era algo inesperado aí, talvez para os profetas de plantão passaram ao largo aí, né? De qualquer possibilidade de adivinhar um contexto desse tipo. E acho que a gente tem aprendido, né, a cada dia com esse desafio todo e acho que o que o IEL traz, né, de uma jornada estratégica empresarial é realmente no sentido de ajudar o empresário, né, a pensar esse novo momento e a lidar com esse novo momento da melhor forma possível. E aí, aproveitando a ideia da jornada, né, a gente, enquanto diretoria de inovação e tecnologia da FIEC, já vinha antes da pandemia, né, investindo muito na ideia de transformação digital, de digitalização, né, mas sempre no sentido não de ter a tecnologia como uma finalidade, né, mas sempre no sentido de utilizar a tecnologia para fortalecer toda a orientação da federação como um meio, exatamente, um meio nobre, né, na verdade, fortalecer a orientação da Federação das Indústrias e das suas casas, orientar essa federação para o mercado, ou seja, entender da maneira mais assertiva possível as reais necessidades e apoiar, né, essas necessidades da melhor forma possível. Então, a gente vem desenvolvendo essas tecnologias já desde um período pré-pandemia nesse aspecto, né, de orientar a federação para o mercado, de ajudar realmente o empresário naquilo que ele precisa. Então, a gente já vinha desenvolvendo essas tecnologias, uma delas, né, a gente já traz aqui para dentro da jornada, justamente por ser uma jornada, né, então que a gente já tinha desenvolvido e que acaba se adequando, né, diria que como uma luva para o momento atual, para os desafios atuais, e para essa ideia de uma jornada estratégica empresarial é uma ferramenta que foi construída, como eu falei, pré-pandemia, mas que tem tudo a ver com o momento, que é uma ferramenta que permite a construção de um roadmap de desenvolvimento empresarial. Então, como a tecnologia pode nos ajudar, né, a entender melhor as nossas próprias empresas e, com base nesse entendimento, traçar um plano de melhoria e de desenvolvimento, e no caso agora, né, um plano de mitigação e de combate à crise sanitária e, consequentemente, econômica, para que os negócios avancem, né? Para que os negócios superem esses momentos de dificuldade e possam avançar com toda essa orientação que, primeiramente, um algoritmo, né, estaria aí dando esse apoio, essa visão inicial e subsidiando, na verdade, o trabalho dos consultores, né, para eles serem cada vez mais assertivos na condução, né, no apoio a essas empresas nesse aspecto. Eu vou apresentar aqui bem rapidinho o que seria essa ferramenta, né? E aí a gente pode abrir para debate e começar também uma discussão bacana com o Marcos em cima aí dos elementos que ele trouxe. É bem rápido aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim. Pronto, então é só uma apresentação rápida do que seria essa ferramenta, né? Já que o IEL, né, está lançando de fato uma jornada estratégica empresarial, como é que a tecnologia pode apoiar essa estratégia no sentido de fornecer para as empresas, para os mentores e para os empresários, um roteiro, né, um roteiro base em que os trabalhos vão se desenvolver a partir daí, né, e esse roteiro indica, ele está, digamos, calçado, ele está fundamentado na necessidade que a própria empresa vai perceber por meio de um autodiagnóstico, de uma autoavaliação. Então, a gente vai passar, né, o Rodrigo deve compartilhar com vocês depois esse link, é um link para alguns questionamentos que fazem essa reflexão, né, sobre o status atual da empresa de cada um de vocês. E
ele tem uma perspectiva gamificada, né, uma perspectiva de entender o negócio realmente como composto de uma série de interfaces, uma série de desafios, e na medida em que você vai respondendo essas questões, você vai refletindo sobre, né, as condições atuais da sua empresa dentro daquele contexto. Vocês vão ter um tempo, né, para responder esse material, o IEL vai acompanhar esse preenchimento, vai apoiar no caso de existir algum tipo de dúvida, né, do preenchimento. É um preenchimento bem simples, são perguntas em que vocês vão ponderar, né, o quanto a empresa de vocês está ou não madura, né, naquela prática, e vocês vão receber automaticamente, né, o sistema vai gerar isso para vocês, um relatório completo, né, em PDF, mostrando justamente essa ideia de qual é o caminho, né, que cada empresa precisa percorrer para enfrentar, né, esse momento atual, né, de mitigação dessa crise, de superação desse momento, para que ela alcance um patamar novamente de desenvolvimento de médio e longo prazo, com o apoio dos mentores e dos consultores na sequência. Esse grande roadmap, né, está dividido em 10 grandes passos. Esses passos eles perfazem aí, né, as áreas da empresa como um todo. Então eles estão ancorados primeiramente na ideia da estratégia, né, e aí já alinhando com o que seria a jornada estratégica empresarial. Então a primeira ideia, né, é muito aquilo que o Marcos falou do propósito, né. Então como é que a gente pode refletir sobre qual é o propósito da empresa, em que medida a empresa faria o mercado sentir a sua falta, né, no caso de ela não estar mais lá por algum motivo. Então, o que é que a empresa agrega à economia e à sociedade? E, na sequência, esse diagnóstico, essa reflexão, né, sobre vários pontos da empresa vai percorrendo uma trilha e mostrando o quanto a empresa está madura ou não, né, e o que é que ela tem ali de pontos de melhoria ao longo desse percurso. Então, a primeira ideia é qual é a estratégia da empresa, na sequência, como é que a gestão da empresa está alinhada a essa estratégia, a essa visão empresarial de negócio, quais são os produtos que a empresa pode desenvolver a partir dessa sua capacidade gerencial, né, como um passo 3, na sequência, quais são os processos que darão suporte para que esses produtos alcancem realmente aquilo que foi planejado, qual é a estrutura produtiva que vai dar vida a esses produtos, né, por meio desses processos, qual é a qualidade que vai estar garantida ali em torno, né, do produto final, do que de fato está sendo produzido, quanto esses produtos alcançam os padrões de qualidade esperados, em que medida existe, né, uma preocupação com a eficiência, inclusive aí na perspectiva da energia, né, a eficiência energética, a redução de custos da empresa, né, para que tudo isso seja assertivo. E aí já avançando para um 8º passo, né, um patamar mais arrojado, do quanto a empresa poderia, né, cuidando desses passos predecessores, já pensar no nível de automação, né, e aí jamais numa perspectiva mais arrojada de indústria 4.0 e coisas do tipo, mas sempre tendo a premissa de cuidar primeiro do mais básico, que seriam os itens anteriores. E aí, já passando da automação, né, para o item 9, seria a ideia, né, do marketing, do mercado, ou seja, depois que toda a casa estiver arrumada internamente, como é que eu comunico isso ao mercado? Né? Como é que eu digo para o mercado que a minha empresa tem esses produtos e serviços, tem essa qualidade, é capaz de automatizar os seus processos, é eficiente, enfim, tem uma entrega bacana para oferecer para a sociedade. E, por último, como é que ela cuida do meio ambiente, como é que ela monitora, né, os seus impactos ambientais e como é que ela trata essa questão que está aí atrelada, né, as questões do bem-estar e de propósito que o Marcos também colocou no início. Então, essa é a ideia geral. Isso seria, digamos, isso na medida que vocês responderem, que refletirem, né, sobre essas questões que vão receber por esse link, e o IEL vai ficar à disposição para dar o suporte que vocês precisarem. Vocês vão ter, ao final, esses 10 grandes passos, que também aí estão subdivididos, né, em uma série de outras orientações, para que essa jornada possa ser percorrida dentro de um plano já, digamos, subsidiado por uma inteligência artificial já de partida e, na sequência, com o apoio dos mentores e consultores. Esse relatório também se desdobra, né? Cada um desses 10 passos se desdobra em textos orientativos, eles são também produzidos pelo próprio algoritmo, e vocês vão ter aí uma série de orientações, né, passo a passo da inteligência artificial sobre o que a empresa vai ter aí de pontos de melhoria e de competências essenciais a serem desenvolvidas, né? Essas cores também são legendas que estão aí bem explicadas, elas têm um sentido de ser, né, e fortalecem aí a prescrição, a orientação que a inteligência artificial dá, né? Isso, item aí, tem até o item 10. É bem simples, né? Era só um recado geral nesse sentido de que a Federação das Indústrias está
bem antenada, né, com a necessidade atual da indústria, junto com o IEL, né, nesse produto sensacional aí, né, de acompanhar a jornada das empresas e já com o suporte de uma inteligência artificial que vai ajudar, inclusive, os consultores no processo. Basicamente isso, ok? Ok, Rafael. Agradeço a tua apresentação. Essa ferramenta, para quem não conhece, né, ela nos traz um ganho fantástico enquanto mapeamento da maturidade da gestão das indústrias. E isso se reflete na construção do que nós buscamos dentro desses modelos de negócio, criar essa cultura de inovação e criar um diferencial competitivo para os negócios. Agora, voltando para o nosso amigo Marcos, o nosso principal objetivo com a jornada... Eu podia aproveitar o encaixe e fazer só uma pergunta para o Marcos, que aí eu acho que... Pode ser, Jackson? Pode ser sim. Bacana. Era justamente, né, ele falou muito dos desafios da informação e dessa obsolescência, justamente essa questão de qual o papel, né, da transformação digital e da inovação no atual contexto, né, aproveitando, né, que a gente vem falando disso, de inovação e do quanto esse algoritmo, né, está aí colocado para justamente fortalecer a nossa jornada. Então a pergunta é no sentido de se a transformação digital no nosso contexto atual ela seria um luxo, um requisito de sobrevivência ou um elemento de provocar uma vantagem competitiva, né, para as nossas empresas cearenses nesse momento de superação. Essa resposta me permita aqui só fazer um contexto. O nosso objetivo principal com a jornada, no final, né, ao final da jornada, que assim não tem fim, né? Nós vamos gerar um plano, né? Esse plano de transformação estratégica que haverá no contexto ações a serem implantadas pela empresa. Então, as ações que nós de imediato pretendemos focar são ações de curto prazo e um planejamento com foco mercadológico. Porém, sabemos que haverão ações de médio e longo prazo. E o nosso objetivo principal com a jornada é obter respostas imediatas para os impactos da pandemia nos negócios, né? E desses impactos, e pegando um pouco o gancho aqui do Rafael também, existem respostas para a recuperação, respostas para a sustentação, e nós sabemos que existem áreas críticas do negócio e que merecem ações necessárias. Questões de governança, né? Como você falou, da mentalidade, que passa um pouco por essa construção da mentalidade do gestor do negócio, a gestão de pessoas, a questão dos impactos financeiros, cadeia de suprimentos e operações, clientes e receitas. Então, os pilares que nós formatamos, eles estão muito nesse contexto. Então, fala um pouco para a gente do que nós podemos possibilitar a esses negócios enquanto as ações a serem delineadas aí com a jornada. Bom, beleza. Deixa eu dividir aqui, porque talvez se fosse uma mulher, se eu fosse uma mulher, eu saberia responder 10 perguntas ao mesmo tempo. Como eu sou homem, eu tenho dificuldade cognitiva para isso aí, né? Então, brincadeiras à parte, aí voltar um pouquinho aí a exposição aí do Rafael. Se vocês vão perceber, e aí é que é a grande questão que vale a pena nós refletirmos empresarialmente. O que o Rafael mostrou para a gente nada mais é do que um método. Infelizmente, e aí, claro, a gente usa muito esse termo na consultoria, né? Existe o mundo AC e o mundo DC, né? Então, na verdade, não é antes de Cristo, depois de Cristo, não, né? Antes coronavírus, depois coronavírus, né? Então, nós temos hoje um mundo antes coronavírus, depois coronavírus, ponto. Beleza, o que é que nós precisamos entender? Então, voltar um pouquinho à conotação comum das empresas, até porque elas ainda estão retomando. Geralmente as empresas elas investem muito em tecnologia, automação, automatização, sistemas de gestão, ERP, por aí vai, né? Mas nunca vi as empresas investirem tanto em tecnologia, tanto em modelos de automatização de informação e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, e usarem isso ao seu favor. Ou seja, eu nunca vi investir tanto na concentração e materialização da informação e, ao mesmo tempo, não usar isso como vantagem competitiva. Essa é a dificuldade que eu particularmente digo, e aí eu vou tentar traduzir para vocês um pouco do que eu vivo como consultor e mentor nas empresas, né? Então, eu vou trazer bem um pouco essa minha vivência. Claro que
está tudo muito novo, né? De semana passada para cá, presencialmente, eu tive em 3 clientes, relativamente de segmentos distintos, uns em atividades essenciais e outros não, e outros, vou usar aqui um parênteses aqui, não essenciais, né? Mas dentro desse plano do governo de retomada empresarial. E ainda está tudo muito novo. Mas, em vez de regra, você tem muita informação e, sem dúvida, e muitas vezes não usa. E aí o Rafael me fez uma provocação no início sobre a transformação digital. A transformação digital ela é importantíssima, não tenha dúvida. Tá? Agora, um assunto que nós temos usado bem. O mundo pós-Covid vai ser um mundo menos tecnológico e mais humanológico. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas vão estar no centro de tudo que fosse fazer. Qual é o principal impacto da pandemia? É na vida das pessoas. E o que é a vida das pessoas? A vida das pessoas é a estrutura familiar, estrutura pessoal e estrutura profissional. Esse tripé ele anda junto. Então a pandemia ela teve impacto direto nisso aí. E aí você vai para dentro do ambiente empresarial. O que é o ambiente empresarial? É cuidar cada vez mais das pessoas. Não estou dizendo que você vai neutralizar a tecnologia digital, eficiência, produtividade, até porque eu estaria sendo meio paradoxo, é o que eu falei, não é isso. Mas cada vez mais a era vai ser humanológica. As pessoas vão passar a estar no centro disso tudo. Aí, voltando um pouco à observação do Rafael, e a transformação digital? Depende de quem ouve. Não esqueçamos que as entidades de classe, chamo eu FIEC, chamo eu CDL, chamo eu FEComércio, ou qualquer outra entidade de classe que reúne pensadores empresariais, em sua maioria são formados por micro, pequenos e médios. E os micro, pequenos e médios têm uma grande dificuldade dessa linguagem empresarial. A linguagem do micro, pequeno e médio é o quê? É receita menos despesa. Ponto. Essa é a linguagem. E aí é que está a grande questão. Entra vocês e nós facilitadores, FIEC, como um mobilizador para essa quebra de paradigma. Não podemos esquecer quem vai ser o tomador desse serviço. O tomador desse serviço, muitas vezes, é um cara, uma empresa que está ali no fio da navalha do seu fluxo de caixa, está com problemas operacionais, está retomando, e ele precisa ver uma coisa prática. E, sem dúvida nenhuma, a metodologia que foi exposta aqui pelo Rafael é bem prática. E é isso que o mercado precisa. Então, a transformação digital ela tem que ser bonita no nome e na execução. E, sem dúvida nenhuma, nós, que inclusive eu estarei dentro desse processo de execução, teremos todo esse cuidado para que as pessoas entendam essa transformação digital. Ao mesmo tempo que nós não podemos transformação digital que, por sua vez, torna obsoleto outras tecnologias que, por sua vez, outras tecnologias... O mundo não é assim. O mundo não é essencialmente canibalista. O mundo é ecossistêmico. Nós precisamos fazer com que a minha atividade offline, que a minha atividade física, se conecte com essa transformação digital. E aí é que vem a grande questão. E aí, por que eu falei nessa era humanológica? As pessoas no centro das decisões empresariais. Perfeito. E aí vem a grande inquietação de qualquer empresário. Temos muitos aqui me ouvindo. E se quiser discordar, pode discordar, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui num momento construtivo. O empresário tem um momento que nós chamamos, dentro da mentoria, solidão do poder. Muitas vezes o empresário ele olha para o lado, ele olha para o outro, quem vai me conduzir nesse processo? Por isso que nunca foi tão importante ações associativistas, como os sindicatos patronais, que seguem e moldam os modelos empresariais e industriais, como também nós, parceiros, IEL, com a sua habilidade educacional e empresarial, e hoje aí na gestão da Dana, né? Então, é importante unir essas forças para que nós saiamos desse contexto mais operacional, digamos, receita menos despesa, e transforme efetivamente desculpe aqui, é meio que quase com a redundância, mas que realmente é isso, que transforme a transformação digital e aí como bem falou o Rafael anteriormente, nessa vantagem competitiva. Gente, me permitam a franqueza. A empresa hoje, ela só tem 3 caminhos, que inclusive você falava inicialmente aí na abordagem da lógica do cisne negro. Para quem não conhece, é de um autor chamado Nassim Nicolás Taleb,
que ele previu o subprime lá de 2008, ele é um expert em análise financeira, ele é um financista de mercado, e se você conversar com qualquer financista de mercado que entende desses movimentos financeiros, você vai observar uma lógica, mas uma lógica ilógica. Por quê? Porque a lógica ilógica do sistema financeiro é trabalhar com incertezas e improbabilidades. E aí, o Taleb, dentro da literatura dele, já que eu volto para a minha exposição inicial, a lógica do cisne negro, o que é que ele fala? O que move e muda o mundo é o inesperado. As empresas, ao invés de perder tempo planejando, que inclusive eu, dentro de algumas atividades de planejamento estratégico, isso aqui é uma reflexão para mim também, porque a gente está muito dentro da cultura do cliente, a gente acaba, às vezes, se contaminando com isso, não é? Então, ao invés de perder tempo planejando com base no que passou, a gente deveria se preparar para gerenciar incertezas. Claro que hoje nós estamos falando do Covid, nós estamos falando de uma pandemia global. Tem a cultura, tem a iminência aí da primeira onda. Estamos vivendo, não, estamos no pico, não estamos mais no pico. OMS, que em tese é o órgão diretivo de todas essas orientações, diz que o assintomático pega, depois diz que o assintomático não pega, uma hora diz que a cloroquina dá certo, outra hora que a cloroquina não dá certo. E nós estamos falando de entidades que têm representatividade global. E claro que aqui não é uma crítica ao OMS, é para vocês observarem que nós estamos vivendo literalmente, já dizia um autor chamado Jay Rock, o fundador da Visa, o CEO e fundador da Visa, o que ele dizia na década de 90 está se concretizando hoje. Nós estamos vivendo literalmente no nascimento da era caórdica. O que é a caoticidade? É o momento e as turbulências que as empresas estão passando, pessoas estão passando, e que nós estamos convivendo com incertezas. Observe bem, por mais que nós tenhamos desenhado, nós não, o pessoal muito bem preparado e o pessoal da inovação do sistema FIEC desenhou o fluxo metodológico. Observe bem, isso não é uma resposta simples, isso é uma resposta complexa. O mundo hoje requer respostas complexas para um mundo complexo. Cuidado com aquela história aquelas receitas de bolo, aquela coisa pronta e acabada, não existe, porque o mundo hoje está cada vez mais incerto. Como vale a pena voltar à ideologia do mundo VUCA, recentemente idealizado pela cultura militar, não é? Um mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Então, esse mundo, ele não é um mundo, ele é um mundo complexo, que não são respostas simples, são respostas que requerem estudos, análises, bases científicas. Nunca foi tão importante, e aí eu volto para a minha exposição inicial, nunca foi tão importante nós termos pessoas dentro das nossas equipes que entendam de dados e de números. Porque, no final das contas, quem já assistiu minhas palestras aí nas minhas atividades empresariais, meu querido Sampaio aí, presidente do CIMEC, também diretor da casa, sabe que essa linguagem que eu uso muito, né? O que acontece hoje, cada vez mais, nós estamos vivendo num mundo complexo e que nós não temos as respostas prontas, porque as pessoas não buscam, nunca foi tão importante buscar isso, estudar. O momento agora é para estudar. E o que é, e todo mundo está falando na reinvenção, né? O Rafael, o Jackson e os demais. Eu nunca ouvi tanto em live a palavra novo mundo e reinvenção. Meu amigo, na prática, vamos para a conversa prática. O que é reinvenção? Reinvenção é eu pegar o meu modelo, fugir do produto e olhar o serviço. A indústria que vive de produto hoje, me permita a franqueza, está fadada a um insucesso. Indústria, cada vez mais, é um player de serviço. Se a indústria ficar o tempo todo no produto, ela quebra, ela não consegue resistir. A questão é serviço. Vou dar um exemplo bem... E quando eu falo indústria, eu não falo essencialmente a produção. Eu falo indústria de uma forma macroeconômica. Vou dar um exemplo bem simples. Sexta-feira eu estava em casa, passando uns e-mails, enfim, trabalhando, e aí eu recebi um e-mail da ACOR, da rede mundial, bandeira global, aí, mais presente, se eu não me engano, em mais de 100 países, conhecida no Brasil aqui pela rede IBIS. E aí a ACOR me mandou um e-mail e eu vendo ali, venha usar o Home Office. Eu falei, Home Office? Não entendi. E aí estava lá o CEO da empresa explicando um reposicionamento da rede ACOR
no aspecto global. Ou seja, a Accor está com 98,6% da sua operação de acomodação parada no mundo. Proporcionalmente, ela está operando 1,4%. O que a Accor fez? Meu amigo, o cara está em casa, e eu digo isso porque eu tenho vivido isso, principalmente em reuniões com clientes remotamente. Mas eu estou aqui numa reunião com um cliente, aí entra o filho na história, aí entra o barulho do liquidificador, aí entra o barulho em casa e tal. Às vezes o executivo ele tem dificuldade de se concentrar em casa. Se ele não for para um lugar mais isolado, ele tem dificuldade. Né? E aí o que a Accor fez? Ela detalhou tudo isso, em outras palavras, claro, e disse, venha para a nossa nova rede Room Office. Ou seja, você pega um quarto, aluga um quarto, com 50% de desconto, e fica lá no quarto operando. O que é isso? Eu estou reinventando o meu negócio, onde o propósito dele não é acomodação. O propósito dele é conexão entre as pessoas. É funcionalidade. E eu uso dentro deste propósito um reposicionamento para o meu negócio. Então, reposicionamento é reinventar aquilo que já existe. Dentro de quê? Eu sou empresário, eu sou gestor, eu sou executivo, e aí por isso que eu citei no início, quando o empresário é a solidão do poder. O empresário olha para o lado, olha para o outro, ele não vê ninguém, ele tem que pedir ajuda. Por isso que eu evoquei aqui a importância dos associativismos e especificamente as entidades de classe. Porque tem hora que é importante você discutir isso. Você precisa discutir isso com outras pessoas. Você precisa ter pessoas fora e principalmente dentro da sua empresa que você converse, que você troque ideias. Porque o empresário, em vez de regra, ele é um lobo solitário. Ele está o tempo todo ali nadando conforme a maré. Não é? E aí, trazendo um pouco a ideologia literária da estratégia do Oceano Azul, o empresário, muitas vezes, ele está ali no Oceano Vermelho. O que é o Oceano Vermelho? Refém de preço, baixa escala e baixa produtividade. Como ele tem que pagar as contas, como ele tem que honrar o curto prazo, ele tem dificuldade de olhar o médio e longo prazo. Então, ele precisa ter, digamos, esse movimento interno nessas pessoas para que possa ajudá-lo na tomada de decisão. E tomada de decisão, sem dúvida nenhuma, é para isso que o programa foi desenhado, né? Muito bem desenhado pelo IEL, juntamente com a FIEC, para que possa trazer uma visão prática para o empresário, porque agora, de forma muito simples e muito humilde, nós não podemos pensar em crescer, nós temos que pensar em sobreviver. Nós temos que ativar o modo sobrevivência. O que é que eu preciso fazer para sobreviver? Ponto. E, depois da sobrevivência, o que é que eu preciso fazer para me manter? Segundo estágio. E terceiro estágio, o que é que eu preciso fazer para evoluir e crescer? Claro que não necessariamente esses três estágios, eles têm, obviamente, uma cronologia. Pode ser que você feche um negócio, pode ser que você feche uma linha de produção, pode ser que você feche um grande contrato e você sai do menos 0 do menos 1 para o mais 2. Óbvio. Negócios são cada vez mais inconstantes, tá? Mas, em via de regra, eu sobrevivo, me mantenho e evoluo. Né? A escala natural aí desse pós-pandemia, é o que nós estamos trabalhando, e cada vez mais eu tenho percebido isso. Eu tenho participado de algumas lives, KPMG, Boston Consult Group, são órgãos internacionais e que têm trazido uma visão muito real, sem muita futurologia, sem muitas hipóteses aparentemente desconectas do real, né? Mas numa visão prática, pé no chão, continuar fazendo o deverzinho de casa, repensar o que precisa repensar, né? Eu digo muito isso nas minhas apresentações, nos meus contatos com os meus clientes. Existem dois tipos de trabalho. Existe o trabalho dentro da empresa e existe o trabalho dentro da cabeça do empresário. A empresa nada mais é do que o modelo mental do empresário. Então, o que é o primeiro caminho que tem que ser trabalhado é a mentalidade do empresário. E a mentalidade do empresário é constituída de traumas que ele traz ao longo da vida, de superações que ele evoluiu ao longo da vida e como ele constrói essa realidade para tomar decisões. E é por isso que o trabalho foi muito bem desenhado, e é o /FIEC, para que nós olhássemos esse horizonte e desdobrássemos dentro de mentorias e consultorias. Aberto a perguntas, fiquem à vontade, interlocuções também fiquem à vontade. Perfeito.
como o Marcos bem colocou, todo esse contexto, né, a gente do IEL desenhou essa experiência para o nosso cliente, com uma proposta de valor e com uma entrega bem definida com relação ao plano, e não vamos nos ater a realizar um planejamento estratégico, e nem faz sentido, né? A nossa equipe que diga de passagem, tem uma experiência altamente especializada em lidar com esses desafios cruciais para a indústria, e sabemos que a indústria, pelos modelos de negócio, muitas vezes ela tem muita dificuldade de retomar e para esses desafios, tendo em vista, acho que tem algum microfone aberto aí, tendo em vista algo muito sólido, muito robusto, a se mexer, e algo também muito conservador, às vezes, de se lidar, né? Eu gostaria de abrir para perguntas, para comentários. Nós temos aqui muitos consultores, né? Então, fiquem à vontade para, nesse momento, fazer alguma pergunta, fazer algum comentário que seja oportuno dentro da fala do Marcos Brau e dentro do contexto que nós estamos trabalhando nessa tarde. Bom, em sala de aula, eu sempre digo para os meus alunos que, quando a gente abre para pergunta, ou os meus alunos entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Então, espero que o pessoal esteja entendendo e o melhor momento são as perguntas. Certeza. Se não tivermos nenhuma pergunta nesse momento, eu vou me encaminhar aqui para as considerações finais, e detalhar melhor a jornada para todos vocês. Alguém, eu não sei se apareceu alguém aqui. Alô? Boa tarde. Deixa eu ligar a câmera aqui. Estou vendo que é o Alexandre Mota, não é isso? É o Alexandre Mota. Nosso amigo Alexandre Mota. Eu não poderia perder essa oportunidade de perguntar ao Marcos, já que ele colocou... Opa, Alexandre, satisfação eu ver, meu amigo. Sobre o tema que ele colocou da reinvenção das indústrias em relação a mudar de produção para serviços, né? Serviço. Como que a gente consegue criar... Outra coisa que você falou também, que a questão que a indústria é a cabeça do dono, né? Então vamos falar em mudar a cabeça do dono. Vamos esquecer a indústria do momento. Nós temos dentro do CID Química diversos empresários, alguns até assistindo aqui a apresentação, e que a gente costuma encontrar sempre aquela posição tradicional, né, de comprar, transformar e vender, né? Isso eu pelo menos já estou acreditando e estou estudando em relação a essa questão, porque eu sei que esse modelo de mercado tradicional já não existe mais. Agora, eu preciso da sua ajuda, Marco, para levar para o sindicato, para que outros empresários também consigam ter essa visão, porque eu não posso só tirar um chip da minha cabeça e botar na cabeça deles. Isso é impossível, né? Então, como que a gente poderia fazer para levar isso para os outros empresários que ainda não conseguiram ter essa visão de mudança que a gente passou? Bom, a sua pergunta aí, meu querido Alexandre, satisfação em revê-lo mais uma vez. Ia fazer a mesma grande abraço. Um abraço lá para o grande Marcos também. É o seguinte, sua pergunta tem várias formas de responder. Eu vou tentar me ater dentro da minha expertise, né? Principalmente na minha atividade como consultor e mentor. O que é importante nós observarmos? Como é que eu entendo um negócio? Por isso que eu, quando eu falei aqui que nós estamos dentro de situações complexas e as respostas não são simples, as respostas são complexas. É muito fácil você ver um problema global e sair dando receita de bolo para tudo. Eu, particularmente, não faço isso, né? A minha visão ela é sempre construtivista, né? Então, eu sou, dentro da minha atividade de consultoria, eu procuro construir com o cliente. Agora, o que é esse construir com o cliente? Voltando um pouco na sua indagação, como é que a gente consegue trabalhar isso com os empresários e tentar criar uma cultura? Eu vou tentar me ater nesse contexto cultural. O ponto central é como é que eu entendo um negócio. Só tem uma forma de eu entender o negócio. Quando eu mapeio os processos dele.
O que você viu aqui, Alexandre, na apresentação do Rafael? Nada mais você viu um fluxo que determina causa e efeito de todas as inter-relações, ou seja, visão sistêmica. Eu não tenho como dar uma resposta, seja o Sindiquímica, o Sindipan, o CIMEC, enfim, qualquer outro sindicato dentre os quase 40 que nós temos aí na Casa da Indústria. Não existe resposta pronta para isso, existe resposta construtiva. O que é resposta construtiva? Eu preciso entender como o teu processo evolui dentro de uma situação. E que situação é essa? Por exemplo, 2 pontos principais em qualquer negócio. Onde a empresa ganha dinheiro e onde a empresa perde dinheiro. É isso aí que eu preciso identificar. Mapeia-se os processos para que você consiga identificar onde está ganhando e perdendo dinheiro, onde está ganhando e perdendo dinheiro, e aí sim define planos de ação, que inclusive, coincidentemente, a minha fala é o que o projeto final vai abordar aí da jornada empresarial, que é justamente esse plano de ação. Aí vem uma questão, aí vamos nos remeter um pouco à nossa época de sala de aula. Quando eu citei aqui o aspecto educacional, é muito importante nós fazermos essas conexões. Eu, como professor, qual a grande dificuldade que eu vejo hoje em sala de aula? Voltando para o empresário. Por que o empresário ele tem tanta dificuldade em aprender? Porque ele tem um curso, e olha que o FIEC é campeão nisso, o IEL é campeão nisso, principalmente a Dana, que está à frente desses grandes projetos dos sindicatos. Eu já dei vários cursos para os sindicatos, vá ao gerente, vá ao auxiliar, vá ao coordenador, vá ao supervisor. Uma vez eu estava dando um treinamento com um determinado sindicato, tinha um cidadão lá com aviso prévio, olhou para mim, eu vi ele meio cabisbaixo lá no final da sala. Ele disse: opa, amigo, como é que está tendo dificuldade? Tem alguma coisa que posso ajudar? Rapaz, me mandaram vir para cá, porque me disseram que eu tinha que ir, porque eu estou de aviso prévio. Ou seja, como o cara não tinha mais nada para fazer na empresa, vai ali para um curso ali. Quem é que tem que estar sentado hoje na cadeira, na poltrona, de frente, ouvindo e aprendendo? Porque o desafio agora não é aprender, viu? O desafio agora é desaprender. Porque a obsolescência, como eu falei no início da minha fala, a obsolescência ela está presente o tempo todo. Eu estou discutindo um assunto com você aqui, é capaz daqui a uma hora não ter mais, essa informação já está literalmente obsoleta. Nós estamos passando por essa grande transformação informacional também. Eu até digo que antes da transformação digital, nós temos a transformação informacional, porque as pessoas carecem nas empresas por falta de informação. Eu conheço pessoas, seja na indústria, seja no comércio, que tem 5, 10, 15, 20 anos de segmento, mas não tem conhecimento. Ele tem vivência da operação, mas ele não tem conhecimento do segmento, do setor, do negócio, do processo. Ele vive ali. Infelizmente, é quase um nômade. Ele está ali o atestado de óbito está quase saindo para ele. Né? Então, infelizmente, nós temos essa dificuldade. E aí, me permita, meu nobre Alexandre, aí é uma questão cultural. Tem que querer, né? Eu sempre digo isso. Eu tive o grande prazer, a grande satisfação de fazer um programa de mentoria em parceria com o IEL, capitaneado aí pela Dana, na época que ainda não estava no IEL, mas sempre com o braço presente. Que nós fizemos um trabalho de mentoria com vários empresários. Eu, posso dizer que foram quase a metade da liderança classista da FIEC. E eu podia entender, ouvir e conviver com os dramas do empresário. Para mim, eu até digo que eu muito mais aprendi do que dediquei a eles aprendizado. Né? Inclusive, nós temos até, eu acho que o Sampaio, não sei se está aqui, está aqui o Sampaio, que também tive a grande honra de fazer a mentoria com o Sampaio. Né? Então, assim, entender a mentalidade do empresário não é difícil. Na hora que eu estou convivendo com aquelas cabeças ali, eu estou entendendo. O teu negócio nada mais é do que a forma como você pensa sobre ele. Por isso que eu fiz essa ramificação aqui, né? Mentalidade empresarial a partir do movimento cognitivo do fundador, ou do dono, enfim, não necessariamente fundador. E tem os níveis, né? Estratégico, tático, operacional, os outros níveis aí dentro da empresa. Alexandre, não sei se eu consegui lhe responder, eu procurei ser o mais amplo, porque a resposta ela encabeçava várias direções aí. Então procurei lhe atender aí da melhor forma. Eu consegui entender que não tem resposta pronta, né? Que a gente vai ter que construir essa resposta. Isso aí ficou bem claro.
Graças a Deus, no final das contas, era isso que eu queria. A mais fácil do mundo é eu chegar e dar uma resposta pronta, porque eu iria me contrariar. Eu acabei de dizer que situações complexas, respostas complexas. Respostas complexas são respostas aprofundadas. Não dá para só chegar aqui e saindo da resposta, não. Porque o que eu mais tenho feito, quem me conhece sabe, eu tenho muita prudência nas minhas respostas, porque eu sou um formador de opinião. E eu sei que, rapaz, eu assisti um cabo ali, o tal de Marcos Broliano, andou falando um negócio aí, pô, vou implantar esse negócio na minha empresa, mas se a cultura da sua empresa não está preparada, é bobagem. Porque a cultura tem que estar preparada. Por isso que eu falei aqui no início, né? Que a transformação digital ela é um aspecto de recebimento da informação, como eu vejo a transformação digital. Eu posso estar falando com um industrialzinho aí, inclusive do seu segmento, do Sindiquímica. Eu posso ter um industrial que está lá com 3 funcionários e ele não sabe nem o que é transformação digital, mas ele precisa de transformação digital. Qual é o meu desafio? É fazer ele compreender. Como eu tenho um grande industrial que tem mais de 200 pessoas trabalhando, tem um superfaturamento, e nós temos esses disparates no sindicato. Em qualquer sindicato nós temos disparates. Então, esse é o desafio. Nós temos que buscar universalizar isso. Perfeito. Obrigado, Marcos. Grande abraço, Alexandre. Obrigado, Alexandre, também pela participação. Aqui, a nossa jornada em si, ela tem 3 pilares fundamentais. Nesse momento, nós estamos em toda a jornada, existe uma preparação, né, para a continuidade nessa retomada dos negócios. Existe também, no mapeamento que o Rafael nos apresentou, ele tem um foco nas áreas críticas do negócio, né, no mapeamento em si. E na mentoria, nós vamos ter e estar focados no planejamento da volta dessas atividades, dessa retomada do negócio. Então, entendam dessa forma. O Rodrigo ele vai colocar 2 slides onde tem todo o detalhamento da nossa jornada em passos, em etapas, e aqui se destinam a fases, né, que ele pode passar, Rodrigo. Em que eu vou só detalhar melhor, e acredito que já houve até um entendimento mais amplo e geral da nossa jornada. O primeiro momento, deixa eu só visualizar aqui, o primeiro momento é o momento que estamos, né, do lançamento da jornada. Na sequência, na fase seguinte, é o preenchimento da ferramenta que o Rafael apresentou, e é uma fase obrigatória, só seguirá para a mentoria. As mentorias, elas têm vagas limitadas, bom que se diga isso, e só seguirão para as mentorias, as empresas que preencherem e quem tiverem esse mapeamento tendo uma finalização dele, uma conclusão, porque ele vai servir de base para o direcionamento da mentoria. As mentorias, elas consistem em 4 mentorias, de até 4 mentorias de 1 hora, tá bem? As mentorias e o horizonte temporal que nós vamos trabalhar as mentorias até o mês de agosto. Então, elas poderão ser concluídas até o mês de agosto ou solicitadas. Então, se solicitadas, obviamente terão que ser concluídas no mês de agosto. Até 4 mentorias, repetindo, de até 1 hora. E na fase 4, e a mentoria, desculpa, essas 3 fases aqui iniciais, elas, na conclusão, né, da mentoria, nós vamos gerar o plano de transformação estratégica. Desse plano, terão ações a serem trabalhadas, dependendo do interesse da empresa, em processos de consultoria. Então, a implantação dessas ações, elas serão trabalhadas e se dará através de consultoria. No próximo slide aqui, pode passar, Rodrigo, por favor. Nesse slide tem o detalhamento da ferramenta aqui, né, do preenchimento do instrumento. Aqui é detalhado como se dará em cada etapa,
das fases, né? O recebimento automático do roadmap preencheu o, vamos entender, um diagnóstico para esse mapeamento da gestão, vai receber automático um roadmap individual. Na sequência, existe uma avaliação por parte da equipe do IEL, uma análise, né? Serão orientados os consultores a seguir para os agendamentos das mentorias, então, sinalizarão os agendamentos das mentorias, que seguirão com os nossos especialistas, consultores, onde o Marcos Brau é um deles, e haverá a realização das mentorias. Até 4 mentorias. Vale ressaltar que as mentorias elas são gratuitas, né? A apresentação do plano da transformação estratégica, até esse passo, ele é gratuito para as indústrias cearenses, para as empresas cearenses. Existe um quantitativo de vagas limitadas e, para a implantação, será apresentado, dependendo das ações que a empresa tem interesse, uma proposta de consultoria, tá bom? E neste passo, aí haverá uma monetização disso por parte da empresa. Alguém tem alguma dúvida inicial com relação a esses passos da jornada? Então, deixa eu só recapitular bem rápido. Após esse nosso momento, nós disponibilizaremos o link para o preenchimento, o mapeamento, né, da gestão dos negócios. Desculpa te interromper, Jacques. Se eu não me engano, acho que tinha alguém aí que levantou uma mão, não consegui identificar bem. Mas alguém levantou uma mão aí. Fernando Ibiapina quer falar. Ah, tá, ok. Desculpa. É só porque eu tinha visto alguém. Talvez tenha passado. Tranquilo. Pronto. Eu acredito que o Fernando informou que gostaria de participar, né? Todos que estão aqui, Pode continuar, tranquilo. Empresários, a gente já, nesse ambiente, nós já vamos entrar em contato, a nossa equipe do IEL entrará em contato já para enviar o link para o mapeamento e, na sequência, você receberá, após o preenchimento, o roadmap individual e, com base nesse roadmap, nesse mapeamento, nós analisaremos o resultado e o especialista, faremos o agendamento das mentorias com o especialista. Lembrando, até 4 mentorias de 1 hora cada, e a conclusão se dará no mês de agosto. A mentoria é gratuita e a entrega, dentro da proposta de valor que foi desenhada, será um plano de transformação estratégica, com as ações a serem destinadas de curto prazo. É bem óbvio que nós determinamos isso, e um planejamento conforme o contexto de mercado. Alguém tem alguma dúvida com relação? Eu gostaria de fazer um questionamento. Jackson, está me ouvindo? Estou ouvindo, pode sim, falar. Sim. Está ouvindo? Fernando Ibiapina, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu estou aqui na empresa, em Sobral. A nossa empresa é uma cerâmica, e eu gostaria de fazer algumas colocações para o momento que nós estamos vivendo, entendeu? É um momento totalmente atípico, foi dito aí, a gente fala quase todo dia sobre isso, né? E é muito interessante que o IEL tenha idealizado, juntamente com a FIEC, este programa. Agora, as empresas, elas estão numa situação muito, muito difícil, viu? Porque você não tem noção do que é passar 3 meses, praticamente, com o seu faturamento a 40% do valor. As contas chegando em profusão, porque você já fez pedido, você tem planejamento, você tem manutenções a fazer dentro de uma empresa, e então gera aquele trauma, aquela dificuldade, né? Foi difícil demais, e tenho certeza que a maioria dos empresários forem relatar esse fato, será mais ou menos nessa linha. E um detalhe, viu? O setor cerâmico pode funcionar. Agora, onde é que se funciona sem material de construção para comprar e as construtoras completamente paradas? Entendeu? Então, foi um momento difícil que a gente teve que se pensar, parar, discutir com os nossos gestores aqui, entendeu? Para poder seguir. Felizmente e infelizmente, algumas empresas não aguentaram, né? E muitas cerâmicas estão praticamente paradas mesmo.
E conseguimos, por conta de alguns estados não pararam totalmente. Hoje, em Sobral, nós estamos na terceira semana de lockdown, terceira semana, e só faz aumentar. Esse pico não chega nunca. Esse pico só faz adiando. Sinceramente, é difícil realmente a gente conviver com um negócio desse, entendeu? Com um sistema que ninguém entende nada. O Marcos falou, a própria Organização Mundial da Saúde, ora é uma coisa sobre a cloroquina, depois é outra, ora a própria revista, uma revista importante, né, internacional, despublicou. Como é que se despublica alguma coisa, meu Deus? Entendeu? Então, realmente é um momento muito estranho, muito difícil. Mas é legal, é interessante o projeto. Agora, as empresas estão com dificuldade de caixa. Então, na medida que o projeto Jackson e o Marcos for tendo continuidade, vai haver necessidade de investimento. Esse dinheiro que foi disponibilizado pelo governo e que nós conseguimos, foi um dos poucos que conseguiram, que eu vi a estatística, apenas 15% conseguiram esse recurso. Felizmente, eu estou dentro desses 15%, entendeu? Mas para investir vai ser mais difícil, entendeu? Então, eu estou colocando mais lenha dentro dessa fogueira, que é essa pandemia, entendeu? Para que a gente possa sair. É interessante, eu espero poder participar. Agora, eu estou em Sobral. A gente sente, viu, Jackson, muita dificuldade, às vezes, em alguns programas, por conta da distância, da localização, 3 horas de distância. Então, isso é um ponto também que eu queria colocar. Como uma empresa fora da região metropolitana de Fortaleza vai participar, entendeu? Ou tudo vai ser também como nós estamos aqui, online. Então, são esses questionamentos que eu gostaria de fazer. Pronto, Jackson, eu gostaria de responder, certo? Deixa eu falar aqui um pouquinho. Gente, é a Dana falando. O primeiro ponto é que a gente colocou aí o Jackson todas as etapas e falou da história, né? Que esse início será de forma gratuita. A gente fala gratuito que o empresário não irá desembolsar, mas existe todo um investimento por parte do IEL, junto com os consultores, para que isso se concretize. Sabendo desse momento da dificuldade das empresas, que nós estruturamos tudo isso justamente para que o empresário não precise investir e receba toda essa orientação com os nossos especialistas, seguindo todo esse passo a passo, para que a gente, de fato, seja assertivo na realização dessas ações que virão pós a estruturação do plano. Pensando no investimento posterior, isso também já está sendo pensado. A gente está construindo em paralelo um projeto onde as empresas que queiram dar continuidade a esse plano têm acesso a um subsídio. Isso está em estruturação, eu estou trabalhando fortemente, eu mesma, pessoalmente, estou à frente disso, para que a gente possa ir muito além com as nossas empresas, porque eu sei que esse momento é muito difícil investir, apesar de que as empresas precisarão, em algum momento, ter um investimento mesmo que mínimo. Então, a ideia é que vocês desembolsem, nesse momento, o mínimo possível. Então, isso também já está sendo pensado. Quanto à questão do atendimento no interior, já é uma diretriz do nosso presidente, doutor Ricardo Cavalcante, para que a gente trabalhe fortemente a interiorização. Já estávamos numa ação mais ativa, com a vinda da pandemia, a gente deu uma certa recuada. Mas também esse momento de se trabalhar de forma virtual nos mostrou o quanto é possível a gente fazer ações diversas, mesmo à distância. Então, doutor Fernando, a nossa jornada ela vai ser estendida assim, ao interior do estado. A gente vai estar fazendo o lançamento para o Cariri, a gente faz um lançamento aí para a sua região também, a gente articula e alinha com você direitinho. Por quê? Ela inicia-se de forma online, que dá para a gente ir trabalhando enquanto os negócios retornam na sua totalidade, e a gente consegue estar trabalhando de forma presencial, porque, é como o Marcos Brau sempre diz, é muito importante ter esse tete-a-tete com o empresário, ter esse momento de olho no olho. Então, a jornada ela vai ter momentos presenciais e momentos online. Enquanto a gente não está no presencial, a gente vai atender no interior já de forma online, e quando chegar ao presencial, a gente já vai estar numa etapa mais avançada de retomada dos negócios. Então, a gente vai trabalhar fortemente para que o empresário precise investir o mínimo possível, principalmente nesse início, nessa retomada. Tá certo? Espero ter respondido. Ok, Ana. Então, nós vamos fazer esse mesmo lançamento aqui para a região de Sobral e para a região do Cariri, né? Podemos fazer também. A gente já se articulou, porque o Cariri já nos demandou, a gente já está articulando.
a gente já está fazendo essa organização e em seguida seria Sobral. Ótimo você já estar aqui hoje conosco, porque já entende essa dinâmica, a gente marca um momento em paralelo para que a gente faça esse lançamento também para a região especificadamente, mas nada impede que nenhuma empresa hoje ela seja atendida. O que nós queremos de fato é que venha as empresas que, como a gente tem uma restrição de atendimento a princípio, né, pela quantidade de mentorias, que a gente possa atender aquelas que precisam, que querem de verdade se inserir nesse processo, porque a gente vai buscar fortemente recursos para ajudá-los em paralelo. Então, existe hoje nesse início, praticamente a empresa não investe, e no momento de investir, a gente vai estar buscando um subsídio para que esse seja minimizado. Então, é importante a empresa que está aqui hoje ter a certeza se quer participar ou não, porque a gente vai restringir, a gente quer apoiar o maior número de pessoas, mas o nosso foco não é quantidade, é a qualidade, é quanto o IEL vai poder contribuir para essa retomada junto com os nossos especialistas. E mais uma vez eu agradeço aqui todos os nossos consultores presentes que vêm se mostrando grandes parceiros do IEL, que juntos se uniram com o IEL para que a gente possa minimizar e que essa retomada seja mais fácil para as nossas empresas, porque a gente sabe que está difícil, mas a gente vai ajudar da forma que nós pudermos. Dan, deixa eu só complementar aqui também, Fernando, rapidinho. Fernando, eu não vou dizer que eu sinto a sua dor, porque só sabe quem sente. Mas eu vou dizer que eu convivo com a sua dor, porque eu tenho clientes que basicamente reduzirem 1/4 do seu faturamento, estou falando de 1/4, 25%, não é? Existe uma grande dificuldade, sim, e claro que quando foi desenhado esse programa aí, pensou-se na capilaridade, essa parte operacional. A Dana, ela depois vai ter um momento oportuno com cada um de vocês, ou com as lideranças regionais, enfim. Mas eu convivo com essa dor, né? Ontem mesmo, numa visita a um cliente, eu sou apreciador e ao mesmo tempo estou aprendendo com o mundo digital. Para mim também é uma novidade, porque eu sou muito dinâmico e o meu quadrilátero aqui ele me deixa muito preso, né? Mas para você ter ideia, ontem eu estava visitando um cliente, tive que fazer uma visita ao cliente, checagem, que era um planejamento estratégico, e quando eu cheguei lá, o que eu resolvi com o cliente eu não consegui resolver em 3 reuniões virtuais. O presencial fez com que a coisa andasse. Por isso que eu tenho muito cuidado com essa visão do novo normal que sai canibalizando, né? Eu acho que tudo vai se conectar. Eu acho que o digital vai andar com o não digital, o físico vai andar com o não. Eu acho que tudo tem que se parceirizar, não é? Então, eu acho que o mais importante para você, me permita, eu não conheço de convivência, mas eu acho que a mensagem principal para você é o seguinte: nós precisamos de uma nova mentalidade empresarial, e só o fato do senhor estar dedicando parte do seu tempo, da sua tarde, para estar ouvindo coisas que aparentemente podem até ser repetitivas, que a tendência do tempo é a repetição, não tem mais tanta coisa nova para a gente estar falando aqui, que a tendência é a repetição, não é? Mas o mais importante é o senhor se sensibilizar que precisa. Eu não tenho dúvida que o IEL, junto com o FIEC, vai buscar a melhor forma de atender o micro, o pequeno, o médio e, ocasionalmente, o grande também. Entendeu? Porque eu acho que, eu sempre digo, o mais importante é o empresário querer. Porque tem uma frase que eu uso muito, que é de um autor italiano chamado Domenico De Masi, que ele diz o seguinte: só os humildes aprendem. Se o senhor tem o princípio da humildade em querer aprender, deixa o resto com a gente que as coisas vão mudar. Obrigado. Só complementar aqui, né? Só dizer que o que eu acho muito bacana desse momento, nosso projeto, há muito tempo eu já acompanho empresas, projetos, ações diversas, mas a gente pensou ter uma coisa muito mais personalizada. É como conversando com o Marcos, a gente falou assim, vamos aplicar um instrumento. Normalmente o empresariado até já vive cansado de ferramentas, de diagnósticos, mas esse, de fato, é um instrumento totalmente diferenciado, fazendo uso da inteligência artificial, todo o investimento por parte da nossa diretoria de inovação, de toda a equipe, que eu aproveito para agradecer ao Sampaio por toda a dedicação, todo o empenho e apoio que ele tem dado. Deixa ele falar um pouquinho. Já eu peço para ele falar. E aí, junto com o Rafael, que é um grande parceiro,
mas era dizer que o bacana de tudo isso que a gente está querendo estruturar é porque a gente vai unir uma ferramenta bem pensada junto com o olhar de um especialista ouvindo o empresário. Gente, isso é muito importante, porque nós teremos a oportunidade nessas mentorias de ter esse retrato daquilo que vocês vão responder, que vai nos direcionar uma informação. O consultor vai ouvir, validar isso com vocês, vai ter esse momento de diálogo para que a gente possa construir. Não vai ser simplesmente a aplicação de um instrumento que vai nos gerar uma informação. Isso tudo vai ser balizado, confirmado junto com vocês, para que a gente possa ser muito assertivo na execução. É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós faremos, porque assim, de fato, a gente vai conseguir contribuir com vocês. E o Alexandre colocou aqui a importância de haver um investimento por parte das empresas, mesmo que mínimo dentro da realidade, e é isso que a gente está buscando. A gente sabe que hoje é difícil o empresário, mesmo querendo, ter esse investimento de forma, da forma que ele gostaria. Por isso que a gente está buscando subsídios para que ele seja minimizado e a empresa consiga trabalhar nessa evolução. Então, o IELS preparou para isso, estamos totalmente antenados com todo esse processo de mudança, eu acredito muito nessa proposta, e eu acho que as empresas que investirem nesse momento, elas conseguirão realmente se manter ativas, que é como o Marcos falou, algumas vão ter condições de investir e já inovar, algumas precisarão pelo menos tentar se manter ativas no mercado. Então, a gente vai estar totalmente aberto e trazendo especialistas que possam trabalhar em toda a etapa necessária da empresa. Então, na minha visão, é uma excelente oportunidade. Eu acredito que a Dana elucidou os principais pontos, né, que geram as maiores dúvidas com relação à questão do subsídio, com relação dessa continuidade, né, e isso foi pensado realmente para criar essas respostas, né, imediatas, e as ações elas serem estendidas para ter um tempo de retomada, que é fundamental para essa garantia da empresa de estar ativa já e dentro desse contexto todo de economia. Queria ouvir um pouquinho o Sampaio antes de abrir, se o nosso diretor de inovação gostaria de falar alguma coisa. Foi tão citado aqui. Com certeza não poderia deixar de falar, né, Dana? Boa tarde a todos. Parabéns, viu, Dana, aí por essa iniciativa. Chega num momento muito bom, principalmente aí com toda essa visão que o Marcos colocou, né? Tem uma experiência muito grande, não só na indústria, mas também comércio e serviço. Isso facilita muito o entendimento de toda essa jornada que a gente vai trabalhar aí estrategicamente. Se a gente começar a olhar pelo nome do programa, né, Jornada Estratégica, e começar a pensar dessa forma diferenciada, estrategicamente, a gente já tem um grande avanço, né? Eu fiquei ouvindo aí as colocações, né, do Alexandre, do Fernando e da Pina, né, e eu agora falando como presidente de sindicato, a gente tem isso no dia a dia da gente, né, as empresas ligando para a gente, os empresários ligando para a gente. Muitas vezes a gente liga ao divã da gente, a gente tem que ouvir bastante, a gente tem que aconselhar, muito embora a gente não tenha assim essa propriedade do aconselhamento, né? Mas a vivência da gente faz com que a gente consiga passar, transmitir para os colegas, né, os empresários associados, né, um pouco da nossa experiência, né? E vendo por esse lado aí que o Marcos colocou, né, da parte humanitária, dos recursos humanos, e eu sou uma pessoa adepta ao recurso humano, eu sempre vi isso como uma das coisas mais importantes dentro da minha empresa, dentro das empresas. Sempre tenho relatado isso nas nossas reuniões, tanto reuniões de sindicatos como reuniões da própria Federação das Indústrias, a importância do nosso recursos humanos. Então, mais do que nunca,
e isso foi comprovadíssimo agora, nesse período da pandemia, que nós temos que cuidar dos nossos colaboradores, dos nossos familiares, da gente, em primeiro lugar, né? A nossa saúde. E aí a saúde ela começa a se refletir não só a nossa saúde pessoal, mas também a nossa saúde financeira. E para que a gente comece a mexer na nossa saúde financeira, nós temos que começar a mudar dentro da gente. Se nós, empresários, não mudarmos dentro de nós, se essa mudança não sair, não partir da gente, não adianta avançar, porque lá na frente você vai desistir. Então, o primeiro passo que tem que ser dado é de dentro da gente, é a mudança, é a gente querer mudar. Somos nós que estamos querendo mudar, não, eu quero mudar, eu vou fazer essa mudança, eu vou ter flexibilidade dentro da minha indústria, dentro da minha fábrica, para me fazer as mudanças devidas. Muita coisa a gente vai ter que deixar para trás e olhar para frente, né? E esse olhar para frente, ele não pode ser um olhar, ele não pode ser voo solo, ele tem que estar todos nós juntos. E aí, quando eu falo todos nós, eu falo das instituições, falo dos sindicatos, falo da Federação das Indústrias, que é um dos maiores apoiadores de todas as iniciativas, principalmente o Ricardo. Ricardo, hoje, nosso presidente, é um cara que é totalmente humano. Se você vê as ações que o Ricardo toma, é exatamente olhando para esse lado humano, né, nosso. Mas não podemos deixar de nos distanciarmos da transformação digital. Muitas lives que eu tenho participado, muito documento que eu tenho recebido, que eu tenho estudado, as empresas que estão se transformando, as empresas que tiveram crescimento nesse período de pandemia, foram através da transformação digital, tá? Então, assim, não podemos nos distanciar da transformação digital, tá? Não digo que isso seja fundamental e essencial para a sobrevivência das nossas empresas. Isso será trabalhar só isso aí vai resolver o nosso problema, de forma alguma. Mas vai facilitar muito nós ultrapassarmos várias e várias barreiras que virão por aí. A gente tira até mesmo pela gente, né? Dentro de casa aqui, hoje é muito difícil eu sair. Eu peço tudo por aplicativo. Tudo eu peço por aplicativo. E mesmo assim, ainda tivemos que nos transformar e fazer várias coisas. Fazendo orçamento aqui, mandando por WhatsApp, criando foto de estruturas metálicas, encaminhando para cliente, enfim. A gente se reinventando no que deu para se reinventar. Mas se nós já tivermos uma ferramenta dessa, nos auxiliando para a gente fazer essa transformação e tendo esse incentivo, né, para que a gente possa ir superando as dificuldades financeiras que estão aqui bem pertinho da gente, e a gente agora está indo de encontro para essa nova onda da economia, né, que não vai ser fácil, vai ser muito pesada, por isso que cada vez mais nós temos que estar juntos. E essa iniciativa aí que o IEL está tomando aí, junto com a Dana, né, com todo o apoio do presidente, Ricardo, é uma das melhores iniciativas que a gente está tendo, e virão mais. A Dana vai apresentar aí, acredito que no próximo mês, mais coisas em relação a isso. Tudo voltado para que a gente possa pensar, mudar o nosso mindset, porque se nós não mudarmos a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir, daqui para frente, nós seremos engolidos. E eu gosto muito de dizer uma frasezinha que o meu avô dizia: ou a gente faz poeira, ou a gente come poeira. Eu sou a vocês. Ótimo, Sampaio. Muito obrigada aí pela sua participação, por todo o apoio, né, que você vem
dando para todas as casas do sistema. Obrigada mesmo aí por toda a dedicação, né, que você vem dispondo aí para o seu sindicato e para o sistema FIEC de forma geral. Obrigada a todos, né? Vou passar para o Jackson fazer aí o encerramento. Muito oportuna a fala de todos. E como já havia falado, a Dana elucidou todos os pontos que trazem maior dúvida, né, com relação a esse subsídio e tudo mais. Eu queria só fazer um ponto aqui, registrar a presença do Paulo Rezende, né, da FINEP, é um órgão que apoia a inovação, que traz todo incentivo dentro da FIEC também, para criar essa cultura. E nesse encerramento, eu quero chamar todos, né, todos que tenham interesse e que preencham a ferramenta, nós enviaremos todos esse link para os participantes para fazer as inscrições e qualquer dúvida, os nossos canais de comunicação e o IEL disponibiliza todas as suas soluções para apoiar os empresários nesse momento de dificuldade, enquanto soluções de educação, soluções da parte de carreiras, no caso de estágio, e também soluções relacionadas a Inova Talentos, que é o trainee de projeto de inovação que o IEL também gerencia junto ao IEL Nacional, e as soluções relacionadas à consultoria, pesquisa e elaboração de projetos, nós estamos tratando aqui, e estão todas as soluções à disposição dos empresários para esse momento. Conte conosco, o IEL Ceará está junto com a indústria cearense. Muito obrigado pela participação de todos.